Para onde Jesus foi após sua morte? Inferno, Hades, céu. Jesus estava prestes a embarcar na jornada mais incrível que surpreenderia as pessoas por séculos, mas os portões dessa jornada eram a cruz. O livro de Lucas conta a história da jornada final de Jesus até sua morte, desde sua oração no Getsemane, onde sua fé em Deus é confirmada, até a cruz quando Jesus disse: "Está consumado". Na cruz, ele inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Antes de ser removido e sepultado em um túmulo próximo, seu corpo sem vida ficou no topo da cruz até ser finalmente removido. Por outro lado, seu espírito estava em outro lugar. Para onde foi seu espírito? Ele foi para o inferno ou foi para o céu? Há alguma disputa sobre o paradeiro de Jesus, ou mais especificamente, a localização de seu espírito nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Onde Jesus estava na discussão de onde Jesus estava nos 3 dias entre sua morte e ressurreição, outra passagem é frequentemente mencionada, que é 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 a 21. Esses versos constituem um dos textos mais intrigantes e enigmáticos do Novo Testamento. Jesus é o epítome do que significa sofrer pelo bem de fazer o bem, com a intenção de nos levar a Deus e restaurar nosso relacionamento quebrado e morto com Ele. Ele, que é justo, suportou o sofrimento por todos nós que somos injustos. O objetivo de tudo isso era nos trazer a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 18 a 21. Pois Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo foram desobedientes, quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas umas poucas pessoas, a saber, 8, foram salvas através da água. E esta água simboliza o batismo que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Nós lemos: sendo morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Apesar do fato de que Jesus morreu em seu corpo, o Espírito Santo foi capaz de ressuscitá-lo dos mortos. Através do sofrimento piedoso, Jesus pregou aos espíritos em prisão. Nós lemos: por meio do qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo foram desobedientes. Jesus pregou aos espíritos em prisão com a ajuda do Espírito Santo. Parece que isso foi feito após Jesus morrer, mas antes de ressuscitar dos mortos. Jesus realmente pregou aos espíritos em Hades? Sim, isso mesmo. Hades é considerado o reino dos mortos, e Jesus supostamente foi lá para entregar sua mensagem. É bastante fascinante pensar sobre isso, não é? Nós lemos: pregou aos espíritos em prisão. Você já se perguntou quem tem a autoridade e o poder supremos neste mundo? Não importa qual seja a sua resposta, a Bíblia tem uma resposta clara para essa pergunta. Ela afirma que até aqueles que estão debaixo da terra, profundamente abaixo do solo, devem reconhecer Jesus como seu Senhor Supremo. É uma declaração poderosa que nos lembra do poder e autoridade supremos que Jesus possui sobre todas as coisas. É um pensamento humilde, mas também nos dá esperança e conforto, sabendo que temos um Senhor amoroso e poderoso que está no controle de tudo. Filipenses capítulo 2, verso 10. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Contemple a totalidade absoluta da criação, reconhecendo a superioridade inigualável de Jesus Cristo. Nós lemos: daqueles que estão debaixo da terra. Feche seus olhos e imagine um mundo onde os mortos que descansam no seio da terra possam ser despertados para a vida novamente pelo poder grandioso de Cristo. Parece uma cena saída diretamente de um romance cativante, não é? Todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar.
A combinação de línguas confessando e joelhos se dobrando dá evidências de que a ideia é uma submissão completa a Jesus, tanto em palavra quanto em ação, e uma que é exigida de todos. Imagine uma cena onde pessoas de todas as esferas da vida se reúnem, suas línguas confessando e seus joelhos se dobrando em completa submissão a Jesus. É uma imagem poderosa que fala de uma conexão profunda, uma crença unificada e uma fé inabalável. Todos nós somos obrigados a nos entregar totalmente a Ele, não apenas em palavras, mas também em ações. Essa ideia de rendição completa a Jesus é tanto humilde quanto empoderadora, e é algo que pode nos inspirar a viver vidas mais significativas. Devido à totalidade desse reconhecimento da divindade de Jesus, muitas pessoas imaginam que isso aconteça formalmente após o julgamento final, quando todas as criaturas no céu e no inferno são obrigadas a se ajoelhar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. A identidade dos espíritos aqui. Os espíritos em prisão são claramente identificados. Quem eram eles? Aqueles que foram desobedientes. Quando foram desobedientes? Nos tempos de Noé. Diferentes interpretações. Bem, a maior parte de 1 Pedro é fácil de entender, mas há um problema. Esses versos têm pelo menos 314 interpretações diferentes. Como a Escritura afirma, Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Espírito Santo, no qual ele foi e pregou aos que foram desobedientes nos dias do dilúvio de Noé. Alguns versos depois, Pedro diz: pois é por isso que as boas novas da salvação foram pregadas em suas vidas, mesmo aos que estão mortos, para que, embora fossem julgados na carne como os homens são, possam viver no Espírito de acordo com a vontade e o propósito de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 6. Embora todas as outras escrituras indiquem que é impossível, alguns têm erroneamente usado este texto para apoiar seu ensinamento de mais chances de redenção na vida após a morte. A morte sela nosso destino. A morte marca o início de um imenso abismo, mas aqui, aparentemente, Jesus pregou para aqueles que haviam morrido. Como isso deve ser compreendido? De acordo com o texto, é evidente que Jesus estava ativamente se comunicando com outros e permaneceu consciente durante o tempo entre sua morte e ressurreição. Os indivíduos com quem ele se comunicou também estavam totalmente conscientes e engajados na comunicação com ele. É interessante notar que há muito pouca discussão sobre o que aconteceu no sábado durante os serviços da Semana Santa, pois eles geralmente terminam na sexta-feira e retomam no domingo. Então você nunca é informado sobre o que Jesus estava fazendo no sábado. É uma crença comum que Jesus estava inativo e inconsciente após sua morte e antes de sua ressurreição, pois seu corpo permaneceu no túmulo. No entanto, é importante notar que, apesar de sua morte física, seu espírito ainda estava muito vivo. Após sua morte, ele foi ao mundo dos mortos e pregou lá. Posso imaginar Pedro se encontrando face a face com Jesus no primeiro domingo de Páscoa e perguntando a Jesus: onde você esteve na terra? Em resposta: eu realmente não estive na terra. Na verdade, estive em Hades, que é o mundo dos mortos. O que na terra ou o que em Hades você esteve fazendo lá? Jesus diz a Pedro que estava pregando para aqueles que se afogaram no dilúvio de Noé. A morte separa o espírito e o corpo. Em menos de uma semana, Jesus experimentou todos os 3 estágios, sendo um espírito encarnado, morrendo na cruz e entregando seu espírito a Deus, e finalmente seu corpo sendo colocado no túmulo. Ele continuou a existir em forma espiritual e pregou às pessoas desobedientes que pereceram no dilúvio de Noé. Na manhã do domingo de Páscoa, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele permaneceu totalmente consciente e capaz de se comunicar em todos os estágios. Há aqueles que acreditam que sua mensagem era uma mensagem apenas para a geração de Noé. Alguns indivíduos sustentam a visão de que a segunda chance,
após o grande dilúvio, foi concedida apenas a uma geração, e não há indicação na Bíblia de que qualquer outra geração receberia tal oportunidade. Esta geração poderia ter acusado Deus de ser injusto e desleal. Eles poderiam dizer: "Você nos exterminou e então prometeu nunca mais fazer isso novamente." A segunda interpretação são os espíritos demoníacos. No contexto desta visão, os espíritos que Jesus dirigiu poderiam ser seres demoníacos. Se os espíritos referenciados em 1 Pedro capítulo 3, verso 19, são anjos caídos, então parece provável que esses espíritos foram aprisionados porque estavam envolvidos em um grave pecado antes do dilúvio que ocorreu durante o período de Noé. Pedro faz referência ao dilúvio de Noé no verso 20. Se estes eram de fato anjos caídos, não poderia ter sido uma mensagem de redenção, já que anjos não podem ser salvos. Hebreus capítulo 2, verso 16. Pois como todos sabemos, ele, Cristo, não socorre os anjos caídos para lhes dar uma mão amiga, mas ele socorre os descendentes caídos de Abraão, estendendo a eles sua mão de libertação. Se estes eram anjos caídos, a proclamação de Jesus provavelmente declarou sua vitória sobre Satanás e seus anfitriões. 1 Pedro, capítulo 3, verso 22, que subiu ao céu e está à direita de Deus. Esse é o lugar de honra e autoridade, com todos os anjos, autoridades e poderes sujeitos a ele. Quem são esses espíritos da geração perversa? Imagine isso. Uma geração tão perversa que se recusou a ouvir uma mensagem que salva vidas. O resultado, eles pereceram em um dilúvio catastrófico. É um lembrete assombroso das consequências do pecado. O pecado dessas pessoas, de acordo com a palavra, eles eram desobedientes, rebeldes, insensíveis e incrédulos. Seu pecado é agravado pelo fato de que Deus lhes mostrou paciência e longanimidade por 120 anos, enquanto Noé preparava a arca e os advertia sobre o desastre. Como resultado, eles se afogaram e seus espíritos foram lançados no inferno, conhecido como prisão. No entanto, Noé e sua família obediente foram salvos na arca por causa de sua fé. 2 Pedro capítulo 2, verso 5. E se ele não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, um pregador da justiça, com mais 7 pessoas, quando trouxe o julgamento de um dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quem escreveu esta passagem interessante? Esta passagem interessante foi escrita por Pedro. Os cristãos são particularmente afeiçoados à sua primeira carta, que é conhecida por seu calor e simpatia. Curiosamente, o nome original de Pedro era Simão, que significava caniço, e era bastante comum. No entanto, quando ele conheceu Jesus, foi-lhe dado o nome Pedro, que era muito menos comum e significava rocha. Esta mudança de nome simbolizou a transformação do caráter de Pedro que Jesus viu nele. Pedro foi uma das primeiras 2 pessoas que Jesus chamou para segui-lo. Ele era inicialmente um homem facilmente influenciado, como um caniço ao vento. No entanto, após Jesus deixá-lo, ele se tornou tão sólido quanto uma rocha. Pedro foi o primeiro em todas as listas dos 12 e ele era o porta-voz não oficial do grupo. Os evangelhos retratam claramente o caráter de Pedro. Ele tinha muitas qualidades, como ser charmoso, entusiasmado, impulsivo e energético. No entanto, essas qualidades também eram acompanhadas de fraquezas, como ser instável, inconstante e covarde. Por que Pedro escreveu isso? Neste ponto, seria benéfico fazer uma pausa e nos lembrar da ordem fundamental de pensamento que existia ao longo desta carta, que foi escrita contra o pano de fundo da perseguição generalizada. A carta de Pedro foi dirigida a cristãos que estavam enfrentando dificuldades como resultado de suas vidas e de seu testemunho. É possível que eles tenham ponderado a questão de por que, se a fé cristã era correta, eles deveriam estar sofrendo. Se o cristianismo era a fé verdadeira, então por que havia tão poucas pessoas que a seguiam? Pedro está se referindo a Noé,
o pregador fiel que advertiu as pessoas por 120 anos de que Deus destruiria o mundo com água. Apesar das advertências de Noé, as pessoas zombaram e o rejeitaram. No entanto, Deus o salvou e a sua família durante o dilúvio, o que finalmente justificou a fidelidade de Noé. No contexto da história do mundo, a maioria das pessoas não esteve sempre correta. Mesmo que haja apenas algumas pessoas que foram salvas, a fé de alguém não deve ser abalada pelo fato de que há apenas algumas pessoas que são verdadeiros crentes. Havia apenas 8 crentes nos dias de Noé. Hoje, há milhões. Não é que eles foram salvos pela água, eles foram salvos através da água. Não foi a água que os salvou, foi o julgamento que Deus realizou para trazê-los à segurança. A arca é uma representação do Senhor Jesus Cristo. Uma imagem do julgamento de Deus é representada pelo dilúvio de água. A arca era o único meio pelo qual alguém poderia ser salvo. Aqueles que estavam dentro da estrutura foram os únicos que sobreviveram ao dilúvio. Todos os outros que estavam fora da construção pereceram. Então, Cristo é o único caminho de salvação. Aqueles que estão em Cristo estão tão salvos quanto Deus mesmo pode torná-los. As pessoas que estão fora estão completamente perdidas. A arca serviu como um refúgio seguro para as pessoas no processo de passar pela água do julgamento. A arca foi submetida à força total da tempestade, então Cristo suportou a fúria do julgamento de Deus contra nossos pecados. Para aqueles que estão nele, não há julgamento. João, capítulo 5, verso 4. Havia água ao redor da arca, água caindo sobre ela e água abaixo dela. A arca estava cercada por água. Por outro lado, ela carregava seus crentes através do mar para um lugar seguro em uma criação renovada. Consequentemente, indivíduos que colocam sua fé no Salvador são transportados de maneira segura através de uma cena de morte e destruição para o lugar de ressurreição e nova vida. O que Jesus pregou? Não sabemos a razão exata pela qual Jesus pregou aos espíritos que estavam confinados. Presumivelmente, isso foi uma forma de pregação, que é o ato de proclamar a mensagem de Deus. Qual foi a sua mensagem? Nós não sabemos, porque apenas aqueles desobedientes nos dias de Noé são citados, não é declarado. Qual foi a intenção ou o resultado da pregação de Cristo não é exibido. Em todas essas questões, podemos construir nossas próprias conclusões, mas não temos regra para nada que verja sobre o ensino dogmático. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele ressuscitou dos mortos. Jesus retorna à terra, ressurreição. A morte não pôde segurá-lo. A ressurreição de Jesus Cristo é a primeira vez na história humana que alguém ressuscitou dos mortos e nunca mais experimentará a morte. Alguns daqueles que são ressuscitados depois sucumbem à morte uma segunda vez. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. Romanos nos diz que o Pai ressuscitou Jesus dos mortos. Romanos capítulo 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele por meio do batismo na morte, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória e o poder do Pai, nós também possamos andar habitualmente em novidade de vida, abandonando nossos velhos caminhos. E diz que Jesus se ressuscitou dos mortos em João, capítulo 2, verso 8. A ressurreição foi obra do Deus Trino. João capítulo 2, versos 18 a 22. Então os judeus responderam: que sinal, um milagre de teste, você pode nos mostrar como prova de sua autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Então os judeus responderam: levou 46 anos para construir este templo e você vai levantá-lo em 3 dias? Mas ele estava falando do templo que era seu corpo. Então, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram o que ele tinha dito e acreditaram e confiaram na Escritura e nas palavras que Jesus havia falado. Os resultados da ressurreição de Jesus no mundo físico.
O mundo do espírito pode ser bastante confuso. No entanto, notamos que algo aconteceu no físico quando Jesus morreu e ressuscitou. Desta vez, vemos os resultados imediatos da morte de Jesus com aqueles que são justos. Depois disso, Mateus descreve um evento que não está incluído em nenhum dos outros evangelhos. Os túmulos se abriram e os corpos de muitas pessoas santas que haviam morrido foram ressuscitados para a vida. A ressurreição de Jesus causou que eles emergissem dos túmulos, e após sua ressurreição, eles foram para a cidade santa e apareceram para um grande número de pessoas. Mesmo enquanto terremotos têm o potencial de causar danos a túmulos, porque são feitos de pedra, o fato de os corpos serem ressuscitados só pode ser atribuído à intervenção direta de Deus. Nos escritos de Mateus, ele destaca como o sacrifício de Jesus na cruz traz vitória sobre a morte. Ele usou a frase "aqueles que tinham adormecido" para descrever as pessoas que são ressuscitadas, que é uma expressão comum no Novo Testamento para se referir a alguém que morreu, mas tem um destino eterno seguro. Os relatos miraculosos dos corpos dos santos, sendo ressuscitados e aparecendo em Jerusalém, servem como um poderoso testemunho do trabalho concluído de Jesus na cruz e sua subsequente ressurreição. O termo pessoas santas denota indivíduos devotos da era do Antigo Testamento. Por exemplo, podemos traçar um paralelo entre a maneira como Moisés e Elias foram escolhidos para aparecer ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração. Nesta instância particular, o texto se refere à ressurreição dos corpos de indivíduos santos. Isso serve para demonstrar que, apesar do julgamento de Jesus sobre a liderança de Israel e sua condenação nos capítulos 23 e 24, Israel ainda ocupa um lugar significativo nos planos de Deus. Nos escritos de Ezequiel, foi profetizado que o Senhor Supremo traria de volta à vida aqueles que haviam falecido em um vale onde até os ossos haviam se transformado em pó. Ezequiel, capítulo 37, versos 11 a 14. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está perdida, estamos completamente cortados. Portanto, profetize e diga a eles: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei seus túmulos e farei vocês saírem de seus túmulos, meu povo, e os trarei de volta para a terra de Israel. Então vocês saberão com confiança que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto seus túmulos e os feito sair de seus túmulos, meu povo. Colocarei meu espírito em vocês, e vocês virão à vida, e os colocarei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri, diz o Senhor. Mateus deixa este evento sem adornos porque seu significado é claro. Derek Tidball relaciona a ressurreição desses santos como uma amostra da ressurreição a qual todos os crentes podem esperar. Através da morte de Jesus, um novo dia chegou, um dia em que a morte foi derrotada pela morte e a ressurreição para a vida eterna foi tornada possível. Mateus não responde a todas as perguntas que gostaríamos de ver respondidas sobre esses eventos miraculosos, mas ao narrá-los, ele apresenta um testemunho unificado à confirmação sobrenatural da identidade de Jesus. Onde está Jesus agora? Onde Jesus reside? Encontramos a resposta para isso após a ressurreição. Jesus disse aos discípulos que não queria que seus corações se perturbassem com tudo isso, embora fosse legitimamente perturbador para eles. João capítulo 14, versos 1 a 2. Não deixem seus corações se perturbarem com medo, covardes. Acreditem confiantemente em Deus e confiem nele. Tenham fé, segurem-se a isso, dependam disso, continuem e acreditem também em mim. O pensamento parece ser: estou indo embora, e vocês não poderão me ver, mas não deixem seus corações se perturbarem. Vocês acreditam em Deus e ainda não o veem. Agora acreditem em mim da mesma forma. Aqui está outra importante afirmação de igualdade com Deus.
João capítulo 14, versos 2 a 4. Pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque estou indo lá preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estou, vocês também estejam. E para o lugar onde estou indo, vocês conhecem o caminho. A casa do Pai se refere ao céu, onde há muitas moradas. É grande o suficiente para acomodar todos os redimidos. Se não fosse assim, o Senhor lhes teria dito. Ele não os faria construir falsas esperanças. João capítulo 14, versos 5 a 6. Tomé disse a ele: Senhor, não sabemos para onde você está indo. Então como podemos conhecer o caminho? Jesus disse a ele: Eu sou o único caminho para Deus, a verdade real e a vida real. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava indo para o céu e eles conheciam o caminho para o céu, pois ele lhes havia dito muitas vezes. Aparentemente, Tomé não entendia o significado das palavras do Senhor. Como Pedro, ele pode ter pensado em uma jornada para algum lugar na terra. Na casa de meu pai há muitas mansões. Jesus falou com total confiança sobre o céu, aqui referido como a casa de seu pai. Além de saber sobre a vida além desta terra, Jesus disse aos discípulos que haveria espaço para todos no céu. Muitas mansões. Mansões são melhor traduzidas como moradas. À luz do grego antigo, o substantivo mone, conectado ao verbo meno, ficar ou permanecer, significa um lugar para ficar. À luz da natureza de Deus, é melhor traduzir como moradas. Deus nos fornecerá uma morada magnífica. No céu haverá muitas dessas moradas. Jesus podia ver o que os discípulos nunca poderiam. Ele pode até ter sorrido quando disse, muitas mansões, muitas mesmo. Nós lemos, vou preparar um lugar para vocês. O amor prepara uma recepção. Os pais expectantes preparam o quarto do bebê com amor. Com amor, a anfitriã prepara para seus convidados. Jesus vai à frente e faz preparativos para seu povo, porque os ama e está certo de que virão. Vou. Fala do próprio planejamento e iniciativa de Jesus. Ele não foi levado à cruz, ele foi lá. Eles pensaram que sua morte foi uma calamidade imprevista. Cristo lhes ensinou que era o caminho de seu próprio planejamento. Morrison. Voltarei para recebê-los para mim. Durante o tempo de Jesus na terra, ele prometeu que voltaria para seus discípulos. Isso não foi apenas no sentido de sua ressurreição iminente ou na vinda do Espírito Santo. Jesus também tinha em mente a grande reunião de seu povo no fim dos tempos. Eles não deveriam pensar que ele havia deixado de existir quando não podiam vê-lo. Ele tinha apenas ido para outro lugar de permanência para preparar sua vinda. Além disso, ele voltaria para recebê-los. Nós lemos, para que onde eu estou, vocês também estejam. Todo o foco do céu é estar unido a Jesus. O céu é o céu, não por causa das ruas de ouro, dos portões de pérola, ou até mesmo da presença dos anjos. O céu é o céu porque Jesus está lá. Encontramos conforto em saber que mesmo enquanto Ele prepara um lugar para nós, Jesus também nos prepara para esse lugar. Este lindo verso deixa claro que o Senhor Jesus Cristo é Ele mesmo o caminho para o céu. Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. A salvação está em uma pessoa. Aceite essa pessoa como sua e você terá salvação. O cristianismo é Cristo. O Senhor Jesus não é apenas um dos muitos caminhos. Ele é o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Cristo é o único caminho para Deus, não os 10 mandamentos, a regra de ouro, as ordenanças ou a membresia na igreja. Então o Senhor é a verdade. Ele não é apenas alguém que ensina a verdade. Ele é a verdade. Ele é a personificação da verdade. Aqueles que têm Cristo têm a verdade. Não é encontrada em nenhum outro lugar. Cristo Jesus é a vida. Ele é a fonte da vida, tanto espiritual quanto eterna. Aqueles que o recebem têm vida eterna porque Ele é a vida. Nós lemos, Senhor, nós não sabemos para onde você está indo. O fato de Tomé ter explicado sua confusão de maneira tão clara e honesta é algo que devemos apreciar.
Pensávamos que Jesus estava simplesmente indo para outro lugar, como se fosse outra cidade. O céu é um lar maravilhoso. Estamos indo para o lugar do Pai. Jesus disse: "Vou preparar um lugar para vocês." Nosso lar. Quando você vem à casa de Deus, você está em casa. E Jesus está preparando nosso lar eterno. Jesus fez planos para o Espírito Santo terminar o trabalho que ele havia começado. A Escritura demonstra que a ascensão de Jesus foi um retorno literal e corporal ao céu. Enquanto ele subia lentamente do chão, ele foi recebido em uma nuvem, enquanto seus discípulos e outros observadores espantados olhavam maravilhados enquanto ele subia. Então 2 anjos apareceram e prometeram o retorno de Cristo da mesma maneira que vocês o viram ir. Atos capítulo 1, verso 1. E eles disseram: "Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que foi levado para cima de vocês ao céu, voltará da mesma maneira que vocês o viram ir para o céu." Isso marcou o fim das limitações humanas que Jesus teve durante seu ministério terreno. Alguns dos atributos que ele possuía como Deus haviam sido temporariamente suspensos, mas agora a suspensão havia terminado. Sua glória celestial retornou, uma visão da qual foi vista na transfiguração. O lugar de Jesus é à direita de Deus, o lugar de honra divina. Outras passagens que indicam a presença de Jesus no céu são Lucas capítulo 22, verso 69. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Momentos antes de falecer, Estevão teve uma visão na qual ele olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. De acordo com a Bíblia, Jesus atualmente reside em um local real, conhecido como céu, um reino de glória e lar de Deus, dos anjos de Deus e de todos os filhos redimidos de Deus. 2 homens que viram Jesus após ele ir para o céu. De acordo com a palavra de Deus, Jesus está à direita de Deus Pai agora. Apóstolo Paulo: imagine que você se encontre com Jesus face a face. O que você faria? Você pensaria que seria um dia delicioso. No entanto, seria um dos dias mais desafiadores na vida de Paulo. Antes de sua conversão, Saulo era um fariseu dos fariseus que perseguia intensamente os seguidores de Jesus. De acordo com o relato em Atos, sua conversão ocorreu no caminho para Damasco, onde ele relatou ter experimentado uma visão de Jesus ressuscitado. Nessa época, Saulo de Tarso provavelmente estava na casa dos 30 anos. Ao observar o crescimento da fé cristã, conhecida como o Caminho, ele via nela uma ameaça à sua própria religião. Então, com energia ilimitada, ele se propôs a destruir essa seita perniciosa. Agora, enquanto ele viajava, aconteceu que ele se aproximava de Damasco e, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo a ele: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" E ele disse: "Quem é você, Senhor?" E ele disse: "Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mas levante-se e entre na cidade, e será dito a você o que você deve fazer." Os homens que viajavam com ele estavam em completo atordoamento. Eles ouviram um som do céu, mas não as palavras articuladas que Saulo ouviu. Eles não viram o Senhor. Apenas Saulo o viu e foi chamado para o apostolado nessa época. O fariseu arrogante agora estava sendo conduzido pela mão para Damasco, onde ficou cego por 3 dias. Durante esse tempo, ele não comeu nem bebeu nada. Outro homem que testemunhou Jesus no céu é João, o apóstolo. Vemos isso no livro de Apocalipse. O título deste livro, Apocalipse, origina-se do evento principal que descreve, que é a manifestação de Jesus Cristo para as pessoas vivendo na Terra nos últimos dias. Apocalipse abre com Jesus como o revelador. João deveria documentar as coisas que ele viu. João vê um Jesus poderoso que não se compara a nenhum homem típico. No entanto, antes de João olhar para Jesus, ele primeiro ouve sua voz. Apocalipse capítulo 1, versos 10 a 13. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi-o com uma voz alta como de uma trombeta, dizendo:
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que você vê, escreva em um livro e envie-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então me virei para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa que descia até os pés e cingido ao peito com um cinto de ouro. Isso foi tudo. João tinha visto o Filho do Homem, Jesus Cristo, o honrado. De acordo com João, a voz alta que ele ouviu era tão distinta e marcante quanto uma trombeta. A voz poderosa é a do Alfa e Ômega, o primeiro e o último, que estão no início e no fim de tudo. Porque Jesus se identificou com esses nomes em Apocalipse capítulo 1, verso 18, sabemos que essa era a voz alta de Jesus. O primeiro e o último é um título que pertence ao Senhor Yahvé, o Deus de Israel. Os títulos Alfa e Ômega têm a mesma ideia que primeiro e último. Esta é uma das passagens do Novo Testamento onde Jesus claramente afirmou ser Deus. Só podemos imaginar o que passou pela mente de João quando ele se virou. O som da voz que ele ouviu provavelmente não correspondia perfeitamente ao modo como ele lembrava a voz de Jesus. João descreveu como de uma trombeta, Apocalipse capítulo 1, verso 10. No entanto, ele sabia que era Jesus porque a voz se descreveu como o Alfa e Ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus ao longo de seu ministério na terra, João finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo face a face depois de todos esses anos. O título de Jesus, alguém semelhante ao Filho do Homem, lembra a figura que reinaria como agente de Deus. Daniel, capítulo 7, versos 13 a 14. O rosto de Jesus também brilha como o sol. Textos gregos às vezes retratam a divindade brilhando como o sol ou relâmpago. Textos judaicos fizeram o mesmo para anjos e outros, mas também para o próprio Deus. Apocalipse capítulo 10, verso 1. Então vi outro anjo descendo do céu, vestido com uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e seus pés, pernas, como colunas de fogo. João então continua em Apocalipse capítulo 1, versos 16 a 17. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes de julgamento. E seu rosto, refletindo sua majestade e a glória de Shequiná, era como o sol brilhando em todo o seu poder ao meio-dia. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, a deidade absoluta, o Filho de Deus. Embora João fosse um apóstolo que conhecia Jesus enquanto ele estava na terra, ele ficou maravilhado após ver esta visão incrível. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus deixou de lado enquanto vivia na terra. Naquele momento, João sabia o quão milagroso foi que Jesus pudesse esconder sua glória e autoridade enquanto caminhava nesta terra. Apocalipse, capítulo 1, verso 8. E o vivente estive morto, e eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Primeiro, Jesus trouxe algum consolo a João, tocando-o com compaixão. Talvez o toque de Jesus fosse mais familiar do que a aparência de Jesus. Então Jesus disse a João: Não tenha medo. João não tinha motivo para ter medo porque estava na presença de Jesus, que claramente se identificou a João com 3 títulos. Jesus é o primeiro e o último, o Deus de toda a eternidade, Senhor da eternidade passada e futura. Jesus é aquele que vive e esteve morto e está vivo para todo o sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca mais morrer. A vitória que Jesus alcançou sobre o pecado e a morte foi eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente.
Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte. Alguns acreditam que o diabo tem a autoridade ou o poder de decidir quem vive e quem morre. Eles estão obviamente enganados, porque só Jesus tem as chaves do Hades e da morte. Quem agora possui as chaves da morte e do Hades? Quem possui as chaves da morte e do Hades? Eu sou o vivente. Eu estive morto, e agora veja, estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse capítulo 1, verso 8. É Jesus quem diz isso a João. Esta conversa é essencial, pois este é o último encontro pessoal com Jesus registrado na Bíblia. Ao possuir as chaves da morte, o Cristo ressuscitado tem controle e autoridade sobre a morte. Quando Jesus morreu, ele fez isso no seu próprio tempo, quando entregou seu espírito. A notícia de que Jesus já estava morto surpreendeu Pilatos. Tendo autoridade sobre a morte, Jesus foi capaz de ressuscitar dos mortos após entregar seu espírito. Além disso, ele tem o poder de libertar seus seguidores da morte para que possam estar com ele para sempre. Pense em dar a alguém a chave da cidade. Esta chave é às vezes uma grande chave caricata que não se encaixa em nenhuma fechadura, mas simboliza honra. Aqueles que recebem as chaves da cidade são bem-vindos e honrados dentro dessa cidade. Chaves são frequentemente referidas na Bíblia como símbolos de autoridade e controle. Qualquer pessoa com uma chave mestra de um prédio tem a autoridade para entrar em qualquer sala e abrir qualquer porta no prédio. Na vida cotidiana, a chave é um símbolo de posse e poder reais. Quando o inquilino devolve a chave ao proprietário, o proprietário retoma o controle e a posse da casa. Nosso Senhor Jesus Cristo ainda permanece supremo. A palavra Hades significa a morada dos espíritos. Lucas capítulo 16, verso 26. E além de tudo isso, entre nós e vocês foi estabelecido um grande abismo, de modo que aqueles que desejam passar daqui para vocês não podem, nem ninguém pode atravessar de lá para nós. É a chave de Cristo que trancou os espíritos perdidos. Cristo conquistou a morte porque ele era sem pecado. A maldição sobre a humanidade no jardim do Éden, causada pelo pecado, foi claramente declarada. Cristo conquistou a morte e as consequências para nós são eternas. É a vitória de Cristo sobre a morte que sustenta as boas novas do Evangelho. Sem a ressurreição, não há Evangelho. Na verdade, não há esperança para nós. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 e verso 17. E se Cristo não ressuscitou, sua fé é inútil e sem poder, mera ilusão. Vocês ainda estão em seus pecados e sob o controle e a penalidade do pecado. Outros videntes encheram o povo de Deus com o desejo de que o Senhor um dia abolisse a morte. Oséias, capítulo 13, verso 14. Eu os resgatarei do poder do Sheol, o lugar dos mortos. Eu os redimirei da morte. Ó morte, onde estão os seus espinhos? Ó Sheol, onde está a sua destruição? A compaixão está escondida dos meus olhos, porque eles falharam em se arrepender. Isaías capítulo 25, verso 8. Ele destruirá a morte para sempre, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e ele removerá o opróbrio de seu povo de toda a terra, pois o Senhor falou. A morte era a arma mais poderosa e aterrorizante do diabo contra nós. Os crentes são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo conquistou a morte, e os crentes permanecem firmes nas palavras de Jesus. É imperativo que não nos esqueçamos de que o Pai é quem concedeu a Jesus Cristo o direito de ocupar esta posição exaltada de autoridade e dignidade como recompensa pelo que ele fez. Veja o que ele ganhou em troca da humilhação que sofreu nas mãos dos homens. Ele foi o servo dos servos, mas agora é Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Ele se rebaixou mais baixo que o mais baixo, e ele se elevou mais alto que o mais alto. Ele usou a coroa de espinhos, mas agora ele usa a coroa do céu. Ele foi o servo dos servos, mas agora é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. A verdade é que as pessoas temem uma coisa acima de tudo, e essa coisa é a morte. Isso porque, para o mundo, a morte é um desconhecido. Pessoas não salvas sentem medo quando consideram o que está por vir. Eu terei que responder pelo que fiz? Pelo que não fiz? Eu queimarei no inferno para sempre ou atingirei um estado de felicidade eterna? E não se engane, o inferno é real. Quer a maioria das pessoas admita ou não, a morte muda a vida das pessoas. Após nossas vidas na Terra terminarem, os cristãos caminharão em uma marcha vitoriosa, seguindo Cristo. Não há motivo algum para ter medo para qualquer pessoa que acredita em Cristo. Isso deve nos fazer dizer: vamos adorá-lo, que tem as chaves do inferno e da morte. Que possamos nos lembrar da grandiosidade e da profundidade do sacrifício de Jesus. Ele, o Cordeiro Perfeito, não apenas carregou nossos pecados na cruz, mas também desceu ao mais profundo dos abismos para pregar esperança e redenção. Sua ressurreição não foi apenas uma vitória sobre a morte, mas uma promessa de vida eterna para todos que nele creem. Ao refletirmos sobre as várias interpretações dos eventos entre sua morte e ressurreição, vemos que, independentemente dos detalhes, o amor e a obediência de Jesus ao Pai transcendem nossa compreensão. Ele se fez servo para nos salvar e, por isso, foi exaltado à direita de Deus, onde reina com autoridade suprema. No fim, o que realmente importa é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos prepara um lugar no céu e promete voltar para nos buscar, garantindo que onde Ele está, nós também estaremos. Que todos os joelhos se dobrem e todas as línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.